Olá, galerinha, boa tarde. Olha, hoje a aula de geografia vai falar sobre a cidade e o campo, tá? São duas coisas muito parecidas, né? Duas áreas muito parecidas, por quê? A cidade, antes de virar uma cidade, era campo. Então a gente consegue diferenciar bastante com algumas características. Por exemplo, o campo. O campo a gente conhece pelas plantações, que é a agricultura, pela criação de animais, né, pecuária. Geralmente elas são feitas na área do campo, na área rural, conhecida área rural, tá? E na cidade a gente já tem outras características que nos beneficiam muito, né? Nós, seres humanos, a população, que são os carros, o asfalto, a facilidade de tipo de comércio, a mobilidade entre carros, motos, táxis e assim por diante, tá? Podemos perceber claramente a divisão entre paisagem da cidade e do campo. A cidade com os seus prédios, suas estradas, seu grande fluxo de pessoas e os seus veículos nas vias. É uma área urbana. Já no campo, observamos a predominância de áreas verdes, animais e rios. Então, essa primeira imagem é uma imagem aqui de São Paulo, tá? Só não vou dizer ao certo aonde que é, que eu não vou falar uma coisa errada, tá? Então, a gente consegue ver o movimento de carros, asfalto, prédios, infelizmente poucas árvores, tá? Diferente da área rural, que é o campo, tá? São plantações enormes, gigantes, muitas vezes não é feito pelas pessoas a colheita do produto que a pessoa planta, então é por máquinas, tá? Então o que acontece? Chamamos de campo a área rural, compreendida pelas fazendas, granjas, florestas, tá? Ah, chamadas, então, a criação de animais é a pecuária, tá? E lá na área rural ou campo, é melhor para se viver em que sentido? Porque não tem poluição, que são a queima do combustível dos automóveis, tá? Então lá é uma área limpa nessa parte. As árvores, a vegetação é muito maior do que aqui na cidade, tá? E no campo, as pessoas estão ligadas à terra e se dedicam às atividades econômicas primárias, que é a agricultura e pecuária. Antes de chegar aquele tomate, aquela manga, banana para nós no supermercado ou sacolão, primeiro é feito lá na área rural, que é o campo, tá? Muitas vezes os produtos adquiridos com o trabalho na lavoura e na criação de animais são de consumo próprio das famílias. Depende do tamanho de terra que a pessoa tem, ela não consegue fazer uma plantação um número muito grande. Então, é chamado de policultura de subsistência. É quando a pessoa planta e só tem a quantidade para o sustento daquela família que plantou. Não tem condições de ficar vendendo, tá? Como em grandes fazendas, sítios. Então, policultura de subsistência, ela é a plantação de vegetais somente para aquela família, porque não é um número muito grande. Essa plantação não é grande, tá? As construções são simples e geralmente não possuem mais do que dois andares. Os animais são utilizados como meio de transporte e não há agitação, poluição e acúmulo de lixo. Por quê, gente? Porque são menos pessoas circulando, menos tudo. Então, a produção de lixo também vai ser menos, tá? Assim, a forma como o homem se relaciona e convive nos espaços urbanos e rurais é bem diferente. As paisagens, tipos de trabalho, locomoção e alimentação e modos de vida que se adaptam a cada localidade, quer seja ela urbana ou rural. Então, o que acontece? As pessoas na área urbana, que é a conhecida cidade, ela tem a opção de metrô, trem, ônibus, o transporte privado, que seria o táxi, o público, que é o ônibus,
né? Nós temos várias formas de mobilidade. Já na área rural, não, que é o campo. As pessoas utilizam muitos animais como transporte: o burro, o cavalo, carroças, tá bom? Então, a nossa aula sobre cidade e campo é essa. Boa tarde, um beijão.